Amém? Todo mundo achou? Passado muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel o descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho de idade muito avançada, ao redor de Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhes disse: estou velho com a idade avançada, vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas as nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês, ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem o nome dos seus deuses, nem jurem por eles, não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas, até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou, mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que as ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que lhes deu. Capítulo 24, verso 15. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que aos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Verso 28. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade, e o sepultaram na terra que tinha recebido por herança em Timnat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram, e sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Amém? Só até aí. Quem está de pé se assente. Bom, louvado seja Deus pela sua vida, porque nós estamos aqui para adorar e glorificar o Senhor e para aprender um pouco mais desse livro tão grandioso que durante esses meses aí, eu não sei, 2 ou 3 meses, nós estudamos e aprendemos um pouco da porção do livro de Josué. E hoje, pela graça, pela misericórdia de Deus, nós encerramos o livro de Josué. Diga glória a Deus. Amém.
Amém? Nós encerramos um dos inúmeros livros que a Bíblia tem. E hoje nós vamos encerrar esse livro e nós vamos ver o tema da mensagem de hoje é a despedida de Josué. E eu espero que eu tenha pregado o livro de Josué da forma que fielmente a palavra, porque aquele que ensina, Tiago capítulo 3, diz que ele vai ser punido e julgado com mais rigor. Então eu peço a Deus que Ele tenha me dado graça e sabedoria para ter ensinado a todos os que me ouviram conforme a palavra tem que ser. Amém? Para que você aprenda certo e ensine certo. Porque quem aprende errado, obviamente ele vai ensinar errado. Amém? Mas vamos lá, despedida de Josué. Um escritor, um jornalista, ele disse assim: morrer é um amargor lancinante. Morrer é um amargor lancinante. Mas a ideia de morrer sem ter vivido é insuportável. Nós analisando todo o livro de Josué, nós percebemos que Josué viveu a sua longa vida, desde quando ele começa no Egito, na escravidão do Egito, ele termina a sua vida com Deus, aqui num culto a Deus, já com 110 anos de idade. Esse homem que serviu a Deus e viveu com Deus durante todos os 110 anos da sua vida, ele começa bem e termina bem. Ele foi usado por Deus para conquistar a terra prometida, e por onde Josué andava e passava, todos os inimigos de Josué eram derrotados. E assim como Paulo, Josué ele poderia ter dito sobre a vida dele, conforme Paulo disse em 2 Timóteo 4,7. Paulo em 2 Timóteo 4,7 ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então Josué, durante todos os 110 anos da sua vida, ele não simplesmente viveu, ele morreu, mas ele viveu com Deus e andou com Deus. Porque, como esse escritor disse, morrer é um amargor lancinante, mas a ideia de morrer sem ter vivido é insuportável. Tem gente que vai morrer e não viveu com Deus, não adorou a Deus, não desfrutou daquilo que Deus tinha para ele, e isso vai ser insuportável na vida dessa pessoa. Não foi o caso de Josué. Ele combateu o bom combate, ele guardou a fé e ele acabou a carreira guardando a fé. Assim temos que ser eu e você. Quando a morte chegar, a Bíblia diz que o último inimigo do homem é a morte. Todos nós iremos enfrentar a morte. O livro de Josué, se você prestar atenção, ele começa com a morte de uma pessoa. Se você prestou atenção no que foi ensinado, começa com a morte de Moisés. Josué era servidor de Moisés, e o livro também vai terminar com a morte, que era a morte desse homem que andou por 110 anos com o Senhor. A gente vê nos dias de hoje que a maioria dos cristãos de hoje, eles andam com Deus por um breve tempo ou por um longo tempo, e logo depois de uma aprovação, de alguma coisa, as pessoas têm o costume de se desviar, de se apostatar de Deus e de deixar Deus. E nós temos que entender que 24:13 de Mateus diz assim: aquele que perseverar até o fim, ele vai ser salvo. Então nós não podemos perseverar um tempo com o Senhor e depois deixar o Senhor. E aqui Josué ele estava prestes a seguir o caminho, verso 14, diz: o caminho de todos os da terra é o caminho que nós estamos seguindo. Ele ali havia acabado a conquista, não tinha guerra mais, a terra já havia sido distribuída para cada um daquelas pessoas, daquelas tribos, e no fim da vida de Josué ainda estava preocupando com o seu povo. Já era hora, vamos dizer assim, dele pendurar a chuteira, dele sentar numa cadeira de balanço e desfrutar da aposentadoria dele, mas no fim da vida desse grande homem de Deus, ele ainda estava preocupado, não consigo mesmo, mas ele está preocupado com o seu povo. E qual era a maior preocupação desse homem aqui no capítulo 23 e no capítulo 24? A maior preocupação de Josué era se o povo iria continuar adorando ao Senhor após a partida de Josué. Essa é a grande preocupação de todo líder. Se eu morrer, você tem que continuar servindo ao Senhor, porque a sua fé não pode depender de mim, a sua fé não pode estar firmada em mim. É por isso que eu sempre exorto as pessoas: leiam a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, você não fica firmado em homens, você fica firmado no Senhor. Então a maior preocupação desse homem, no fim da sua vida, não era como ele ia viver a aposentadoria dele,
Ele estava preocupado se o povo que ele direcionou, que ele guiou, que ele levou em todas as batalhas, continuaria adorando ao Senhor. E ele estava preocupado com isso. Ele não queria partir sem antes orientar o povo. Ele não queria viver com esse peso na consciência sem antes de orientar o povo, amar ao Senhor e guardar. O povo deveria guardar os mandamentos do Senhor quando Josué não estivesse mais com ele, porque teria sido um trabalho em vão se eles não guardassem alianças, se eles não desfrutassem da terra prometida. Mas conforme eu creio que o próximo livro a ser pregado, do capítulo 1 até o verso 23, é a continuação. O próximo livro aqui é Juízes. Quando você lê Juízes e analisa a história de Josué, todo o livro de Josué, você vê e percebe que o povo de Israel não perseverou em seguir o Senhor. Toda uma nação, o texto eu estava lendo, eu vou ler aqui, eu estou pulando um pouco, mas é triste de olhar que toda uma nação, a nação, o capítulo 24, verso 28 em diante, diz que a nação que andou com Josué segue o Senhor, mas a próxima geração que veio, que não andou com Josué, esquece do Senhor. É por isso que eu e você fomos chamados para ir pregar o Evangelho, porque se nós não formos e pregarmos o Evangelho a toda criatura, vai nascer uma geração de pessoas que vai se esquecer do Senhor, e com isso virá o juízo sobre aqueles que não conhecem o Senhor. Nós temos aqui adolescente. Quantos anos você tem? 14, os três com 14. É quase a minha idade, eu também tenho 14 que eu fiz 44. Quantos anos você tem, Samuel? 14. 16. O menino ali tem 16, que ele fez 44 também. Se nós não ensinarmos esses meninos, esses jovens, esses adolescentes, corre o risco de acontecer isso que Josué estava preocupado. Eles crescerem, e quando eles crescerem, eles se esquecerem de Deus. E o livro de Juízes diz que cada um fazia o que parecia ser bom. E o que acontecia? Todas as vezes que eles se esqueciam de Deus, Deus tinha que levantar um juiz para trazer o perdão sobre esse povo. Então eu deixo os meninos de 14 aqui, vocês estão novos ainda. Não se esqueçam, por mais que seja loucura isso que eu vou dizer para vocês agora, e às vezes vocês nem entendem o que eu estou falando agora, mas quando vocês crescerem, não se esqueçam de Deus, tá bom? Não se esqueçam de Deus, busquem a Deus, orem a Deus, e que a vida de vocês seja temendo a Deus, buscando a Deus, amém? Que vocês busquem a Deus, não deixem de buscar o Senhor. E esse dever de ensinar os mais jovens é de quem? Nós, do pai, da mãe, dos mais velhos, dos que têm mais experiência com Deus, para que quando eles crescerem, é conforme a Bíblia diz, ensina a criança no caminho, quando ela cresce, ela não vai se desviar. Então Josué, ele com essa preocupação, se o povo ia guardar os mandamentos, se eles continuariam adorando ao Senhor ou não, o que ele fez? O texto diz que ele convoca uma reunião com os líderes de Israel e advertiu esses líderes de Israel, ele advertiu do que aconteceria se esse povo deixasse o Senhor. Ou seja, ele faz uma reunião, passa por A mais B, passa o beabá para os líderes e disse: olha, se vocês não seguirem, se vocês não obedecerem ao Senhor, vocês vão sofrer as consequências. É isso que o texto diz. E depois dessa reunião, ele faz uma reunião, a outra reunião, e faz um discurso de despedida. Só que essa outra reunião não era simplesmente com os líderes de Israel, era com todo o povo de Israel, mostrando para esse povo, nesse discurso, Josué recapitula a história de Israel e desafia o povo a amar a Deus e a servir a Deus, somente a Deus. E é isso que nós vamos aprender hoje. O que Josué nesses discursos enfatizou algumas coisas importantes. Josué aqui do verso 1 ao 16 desse texto lido, ele fala para Israel os perigos para Israel no futuro. Lembre-se do contexto que nós estamos estudando, nós estamos aprendendo. Eles tinham conquistado a terra, algumas partes da terra ficaram sem conquistar, mas, ou seja, eles estavam vivenciando um período de vitória.
E conforme nós aprendemos aqui em todo esse livro, períodos de vitória são muito perigosos, porque os períodos de vitória nós nos esquecemos de Deus. Quando nós alcançamos alguma coisa, a tendência do nosso corpo, da nossa mente e das nossas emoções é relaxar na busca ao Senhor. E a gente percebe que Josué reúne os líderes e mostrou para os líderes duas situações que aconteceriam no futuro, se eles não seguissem ao Senhor. A primeira era, se eles obedecessem ao Senhor, o Senhor abençoaria esse povo e eles continuariam na terra. A segunda, se eles desobedecessem ao Senhor, ele julgaria o povo e removeria o povo da terra. Esses eram os termos da aliança que lá atrás Deus havia feito com Moisés no Monte Sinai. Então, em outras palavras, aplica isso na minha e na sua vida. Se você obedecer a Deus, Ele te abençoa. Ele abre porta onde não tem porta. Ele supre todas as suas necessidades. Desobedece a Ele, Ele fecha todas as portas possíveis na sua vida. Enfermidades chegam, doença chega, tudo que é contrário vai chegar por causa de desobediência. O que Deus falou lá para o rei Saul em 1 Samuel ou 2 Samuel? Que Samuel oferece sacrifício para Deus. Deus disse para ele que ele não tem prazer em sacrifício, ele tem prazer em obediência. Então Deus não gosta de sacrifício, Deus gosta de obediência. E tem muita gente que sacrifica a sua própria vida, mas não obedece. Não obedece pai, não obedece mãe, não obedece pastor, não obedece patrão, não obedece autoridade constituída. Mas vai para monte, jejua, ora, lê Bíblia. Ela está fazendo coisas boas, mas em detrimento das coisas más. Então a gente percebe que os trabalhos, Josué enfatizou para esse povo que a posse da terra ainda não tinha terminado. Eles tinham muita coisa a fazer. As tribos ainda não tinham terminado o serviço que eles chegaram para fazer, que era tomar posse de toda a terra. Lembra de Josué capítulo 18? O tema da mensagem era cuidado com a apatia. Lembrou dessa mensagem? A apatia, que eles estavam desanimados, eles já estavam há 7 anos na terra, e eles estavam de braço cruzado. E Josué faz uma pergunta para esse povo em Josué capítulo 18. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor Deus de seus antepassados lhes deu? 8 anos tinham passado, e eles tinham que trabalhar, eles tinham que conquistar, mas eles estavam de braços cruzados, e Josué volta a enfatizar para eles que eles tinham que trabalhar. E o grande perigo, o grande medo que Josué estava no coração dele, era o povo mudar gradualmente a atitude deles em relação às nações pagãs. Eles não podiam aceitar e nem imitar os costumes e os modos que aquelas nações estavam. Lembra da mensagem de Josué, capítulo, das últimas mensagens que eu disse, que eu preguei, Deus me usou para falar, cuidado com as raposinhas. As raposinhas são aquelas coisas que parecem ser insignificantes na nossa vida, mas quando nós não cuidamos dessas coisas que parecem pequenas, aqueles, não é que tem pecado e pecado maior e um menor, não, mas é aquelas coisinhas que a gente vai achando que consegue vencer e deixa ela no nosso coração. Aí o que acontece? Essa raposinha, ela vai ficar grande e ela vai destruir toda a lavoura. Foi isso que Josué estava preocupado. Ele estava dizendo, em outras palavras: olha, tem muita terra pagã, terras que não obedecem a Deus, terras que não seguem a Deus, e se vocês não devem imitar e nem aceitar os costumes dele, ou seja, vocês não podem se conformar e conviver conforme eles vivem. E para isso Josué lembrou o povo. O primeiro motivo que Deus deu para Josué, para que eles tivessem cuidado com os perigos que o futuro traria para eles, Josué lembra o povo o que o Senhor havia feito por eles. Josué faz uma recapitulação e diz para o povo que Deus havia lutado por esse povo, Deus havia destruído todos os inimigos do povo, e essa recapitulação da história lembrou o povo de algumas coisas, de que Deus havia derrotado essas nações, Deus havia destruído tudo que estava no caminho desse povo, e Deus não tinha falhado. E a gente percebe que se eles continuassem servindo ao Senhor, a gente percebe aqui que lembrar o que Deus havia feito por eles era uma lembrança da fidelidade de Deus.
Então nós temos que lembrar, quando você estiver em perigo de ceder às tentações do mundo, a gente percebe que nós temos que lembrar da fidelidade de Deus ao nosso favor. Deus fez grandes coisas por mim e por você. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que Deus fez grandes coisas por homens e mulheres da Bíblia, nós percebemos e somos encorajados a crer em Deus. Então a gente tem que lembrar do que Deus fez por nós no passado. A palavra do Senhor diz que Ele nos tirou das trevas e nos conduziu à luz. Então nós nunca podemos esquecer do que nós éramos antes de conhecer a Cristo e o que hoje nós somos. Porque quando você lembra do que era e de onde veio, é um sinal para você não voltar para lá. Olha para o seu irmão e diga: não volte para o passado. Amém? Nós precisamos fazer como Paulo disse, precisamos esquecer e prosseguir. Amém? Então Josué lembra esse povo o que Deus havia feito por eles. Essa lembrança era para o povo continuar sendo fiel a um Deus que foi fiel a eles, apesar da infidelidade deles. Então, quando você cair em tentação, quando você pecar, ou quando alguma coisa estiver ruim na sua vida, você tem que lembrar. Eu sempre penso comigo mesmo: eu cheguei até aqui. Repita comigo: eu cheguei até aqui. Não é? Você chegou até aqui apesar de dores, enfermidades, tristezas, angústias, decepções, frustrações, por que não, como é que chama? Depressões, né? Tristezas profundas, solidões agonizantes, mas você chegou até aqui. O que é isso que eu quero dizer para você? Você lembrar da fidelidade de Deus e lembrar que Deus te sustentou. E Josué relembra esse povo para que eles não se contaminassem e não imitassem os costumes das outras nações. Amém? O segundo motivo que Josué deu foi o que Deus disse a Israel. Porque quando a gente olha o livro de Josué, o segredo da vitória de Josué foi porque ele se dedicou à palavra. Ele obedece os mandamentos, ele obedece e crê nas promessas. E quando ele creu nas promessas, ele passa a conhecer o Deus da promessa. A gente muitas vezes pega a palavra e olha a palavra apenas de relance. A gente só pega a palavra quando a gente precisa de uma palavra, uma promessa, uma resposta. E na maioria das vezes nós não fazemos como a própria Salmo 1 diz: medita nela, de dia e de noite. Nós temos que ler Bíblia. Se você e eu não lermos Bíblia, nós vamos morrer espiritualmente. E quando não lemos Bíblia, Oséias diz que o povo perece porque falta conhecimento. Então muitos são enganados porque não têm conhecimento de Deus. Hoje o que tem de falsos profetas, falsos mestres, falsos obreiros, falsos pastores, que ensinam coisas que são mentirosas e que estão fora da palavra de Deus, são inúmeros. E por que esses pastores, esses falsos mestres, falsos profetas estão levando e arrebanhando multidões? Porque o povo não conhece o que está escrito, porque se conhecesse não seria enganado. Portanto, eu afirmo a você: leia a Bíblia. Leia a Bíblia na sua casa. A leitura da Bíblia não pode ser somente aqui, nessa 1h30 ou 2 horas de culto. Não, temos que ler a Bíblia todos os dias no nosso lar. Amém? Então a gente percebe que Deus cumpriu a promessa e agora Israel deveria guardar os mandamentos. A gente tem que entender o seguinte: tem promessas que elas são incondicionais. Outras promessas, elas têm condições para se cumprir. Algumas promessas, para elas se cumprirem na nossa vida, elas dependem da nossa obediência para elas se cumprirem. Vou te dar alguns exemplos claros, simples, de promessa que não precisa de condição, que são incondicionais, que Deus não impõe condições. Jesus disse assim: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu... Uma promessa que tem condição para ela se cumprir. Isaías 1,19: se quiser e me ouvir, comerá o melhor da terra. Qual é a condição da promessa? Se quiser e me ouvir, come o melhor da terra.
Então aqui, para que a promessa continuasse firmada, continuasse de pé, Israel deveria guardar os mandamentos. Israel tinha conquistado a terra, mas o usufruto, ou seja, usar a terra, dependia da promessa de Deus. Então eles deveriam permanecer um povo separado. Eles não poderiam se contaminar com a perversidade das nações inimigas. Por isso que Josué adverte o povo de que se eles não vigiassem, a desobediência deles não seria instantânea, a desobediência deles seria gradual. A gente tem que entender o seguinte, as raposinhas, se a gente não vigiar, a nossa desobediência ela não vai ser, a nossa queda, ela não vai ser de uma hora para outra, no estalar de dedo, não. A nossa queda, o nosso pecado, ele sempre vai ter degraus. Vou te provar que você já fez isso e foi planejado, porque eu sempre digo que quando a gente vai pecar, preste atenção no que eu vou dizer, quando a gente vai pecar, a gente planeja bem antes de pecar, a gente fica imaginando, sabe que não pode, mas fica imaginando. Prova para você, quem já passou no sinal vermelho mesmo sabendo que não podia passar? Não, tem um santo ali que nunca passou. Todo mundo já passou no sinal vermelho, isso é fato. Contra fato não tem argumento, não é? Você sabia que não podia, não é? A lei manda não passar, mas a gente planejou antes de passar o sinal vermelho. Você olhou para um lado, você olhou para o outro, você viu se não tinha pardal, você viu se não tinha uma viatura perto, ou seja, planejou. Então toda vez que você vai fazer alguma coisa errada, a mente fica um turbilhão. Prova para você que a gente planeja, tudo que a gente vai fazer de mal, a gente fica planejando. Aí a carne fica naquela luta, lutando contra o Espírito. O Espírito Santo está dizendo, não pode, mas a carne está dizendo, pode. Lembra daquela imagem da Disney, que tem um anjinho de um lado, um capetinho do outro, você já viu esse negócio? Aí o anjinho está dizendo de um lado, não pode, não vai. Seu pai e sua mãe vai brigar com você, você vai apanhar, você vai ficar de castigo, mas o capetinho está dizendo, não tem problema não, sua mãe não está vendo, tem ninguém vendo, seu pastor não está vendo, e a gente está imaginando. E o que acontece? Eu digo para você que Israel, Josué foi advertir o povo, que se eles não vigiassem, a desobediência deles não seria instantânea, ela seria gradual, ou seja, passo a passo. Olha o que Tiago diz, Tiago 1,13: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, a tentação não vem de Deus, ela vem do diabo. Deus prova, mas Deus não tenta. Aí Tiago diz assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, após ter se consumado, gera morte. Então o Josué estava orientando ao povo para que eles vigiassem, porque Josué estava dizendo para eles, olha, se vocês não vigiarem, primeiro vocês vão se relacionar de forma amigável com o inimigo que vocês deixaram na terra. Depois vocês vão começar a praticar e discutir as práticas religiosas desse povo que está na terra. E depois vocês vão adorar os falsos deuses desses inimigos. E a gente percebe também que Josué estava exortando o povo que os homens começariam a se casar com as mulheres pagãs de outros povos, e aquela linha de separação entre o povo de Deus e o mundo seria apagada. Então isso ocorre na nossa vida. Se a gente não vigiar, a nossa desobediência ela não vai ser instantânea, ela vai ser gradual. E quando Tiago, capítulo 4, verso 4, ele se refere ao mundo como uma sociedade sem Deus. E a gente tem que entender o seguinte: o mundo quer nos corromper, ele quer nos contaminar. Sabe qual é o degrau gradual para nos contaminar?
Preste atenção nessa sequência que eu vou dizer, com bastante atenção. A contaminação começa com a amizade do mundo, e que pode nos levar ao amor pelo mundo. E o amor pelo mundo acaba nos levando a nos conformarmos com o mundo. E quando nos conformamos com o mundo, o resultado é que nós seremos condenados com o mundo. Prestou atenção? Vou ler de novo. Você prestar atenção de novo. A contaminação começa com a amizade do mundo. A amizade do mundo nos leva ao amor pelo mundo. O amor pelo mundo nos leva a nos conformarmos com o mundo. E quando nos conformamos com o mundo, o resultado é que seremos condenados com o mundo. Então, queridos, o mundo lá fora quer nos corromper. Ele quer nos tirar da vontade do Senhor. Por isso que a amizade com o mundo é comparada ao adultério. Nós somos casados com Cristo e temos que ser fiéis a Cristo. Então o mundo, Tiago 4,4 diz: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então não tem como você ser amigo do mundo. E você pode se perguntar: o que é mundo? É tudo aquilo que não tem Deus, é a sociedade que vive sem Deus. Se nós nos conformarmos, aceitarmos e nos tornarmos amigos, nós vamos amar o mundo. E quando eu amo o mundo, eu me conformo com o mundo. Me conformei com o mundo, eu sou condenado com o mundo. Portanto, nós estamos no mundo, mas nós não precisamos envolver com os padrões deste mundo. Nós fomos chamados para ser luz em meio às trevas, e treva não tem comunhão com luz. E luz não tem comunhão com treva. Jesus diz que nós somos sal, e se o sal perde o seu sabor, ele não serve para absolutamente nada. E foi isso que Josué disse para o povo. Ele adverte esse povo que se eles não vigiassem, eles seriam envolvidos pelas nações que não foram extirpadas da terra prometida. Eles aceitariam os padrões imorais do mundo, eles casariam com as pessoas que não serviam ao Deus de Israel e passariam a adorar os falsos deuses que esse povo adorava. E Josué exorta esse povo. E para terminar, o outro motivo que Josué deu foi o que o Senhor faria com Israel se eles desobedecessem. Vamos ler o verso 11 e 16 do Josué 23. Vamos ver o que Deus faria se Israel não obedecesse a eles. A ele. Josué 23, do 11 ao 16. Vamos ver quais seriam as consequências da desobediência desse povo ao Deus de Israel. Verso 11: por isso dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas, espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou até eliminá-los desta boa terra que lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes deu, ordenou que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que lhes deu. Olha a advertência que Deus dá a esse povo. A gente sabe que a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes.
Eu disse no início, se nós obedecemos a Deus, que qual a consequência da obediência? Bênção sem medida. Deus abre a janela do céu e nos abençoa. Mas se desobedecemos a Deus, Ele vai nos disciplinar, até nós nos sujeitarmos a Ele. É assim que é o trabalho de Deus. É como um pai com o filho. O pai, quando o filho faz alguma coisa errada, qual o dever do pai? Vem aqui, deixa eu um negócio aqui, conversar com você. Corrige uma vez, corrige duas. De vez em quando, você pega o cinto e dá só uma bem dada. Dá só uma bem dada para ver se não fica manso. Não é? Quem aqui já apanhou do pai e da mãe? Já apanharam? Não é? Apanhou, Samara? Sua avó já, né? É aquela história assim, passa aqui, pode passar. Vou bater não. Se eu passar aí, você vai bater. Vou não, vou passar. Passa aqui. Na hora que passa, vira as costas, o chicote come no lombo. Não é espancar, mas é corrigir. A própria Bíblia diz, não tira a vara da criança, né? De vez em quando, desses meninos hoje não precisa apanhar mais não, já está grande, né? Mas se for necessário, a mãe tem todo o direito de pegar o chicote, ó, dá-lhe no lombo, né? Mateus apanhou muito, a Laura não apanhou, o Mateus, tadinho, Mateus apanhava, sabe por quê? Ele tinha um problema no ouvido dele, juntava muita cera, ia ficar meio surdinho, tadinho. Quando ele era pequenininho, assim, uns 2 anos, 3, 4 anos, ele ficava meio surdinho, você chamava ele não ouvia. Aí a gente não sabia do problema, dá-lhe no ombro. Mas vamos voltar aqui. Como eu dizia, se nós obedecemos a Deus, nós seremos disciplinados por Deus, até nós nos sujeitarmos, até nós voltarmos para Deus. E Josué lembra esse povo que a palavra de Deus nunca falha, seja uma palavra de bênção, ou seja uma palavra de disciplina. Olha o que o verso 15 diz: mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor seu Deus se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou até eliminá-los desta boa terra que lhes deu. É aquela história, o povo que somos nós, o povo de Deus que somos nós temos a tendência de pegar só na palavra de Deus, só aquilo que nos interessa, só as promessas. Mas quando é chicote, quando é puxão de orelha, a gente pula a página. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu, da seguinte forma: Deus fala comigo. Já fez isso? Tenho certeza que já. Deus fala comigo na sua palavra agora. Aí a gente fecha o olho, né? Para dar um ar de espiritualidade. Aí a gente, Deus fala comigo. Não vai que você vai morrer. O sangue de Jesus tem poder. Já falei que se eu for, você vai morrer. Está amarrado no nome de Jesus. Vai porque eu sou contigo. Aí qual que pega? Vai que eu sou contigo. As outras que iam morrer, esqueceu. Uma vez eu me lembro aqui, passando por muita dificuldade financeira, quem não passa, né? Mas essa situação, eu morava lá em Aparecida, eu não tinha dinheiro para pagar energia. Quando você não paga energia, o povo da Enel, esse povo é bobo, né? Só porque você não pagou, eles vão lá e cortam. Tem que pagar, senão corta. Aí cortaram a energia. Aí eu peguei, fui lá, tirei a tampa do relógio, olhei lá por baixo assim, tinha só um fio solto e um buraquinho só. Na minha cabeça eu falei, mas isso aqui está fácil demais. Eu pego o alicate onde o fio é encapado, coloco ali e vai dar certo, depois eu pago a multa. Crente, amém, planejando para pegar. Aí eu não fiz, aí eu peguei, ainda fui perguntar para Deus se podia, o mestre da fé. Aí eu voltei lá para casa, aí a Bíblia em cima da mesa, eu abri a Bíblia aleatória.
abri lá e sabe onde caiu? Acho que é em João, que diz assim: aquele que mesmo que ainda que esteja morto, viverá. Qual foi o recado que Deus me disse? Põe a mão lá, trouxa. Você vai morrer. Você pode até viver comigo, mas você vai morrer. Então, a gente entende que tanto a palavra de bênção quanto a palavra de disciplina se cumpririam. Porque a gente pega assim: e se Deus for por mim, quem será contra mim? Não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a palavra de bênção. Mas tem o outro lado da moeda: se Deus não for comigo? Deus estava dizendo para esse povo, lembrando esse povo que a palavra dele nunca falha, seja uma palavra de promessa ou seja uma palavra de disciplina. Então a gente percebe que tanto a palavra de bênção e disciplina seria a prova do amor do Senhor. Então, se Israel se misturasse com outras nações, duas coisas iriam acontecer: viria sofrimento, ruína sobre Israel. Israel seria removido da terra e eles seriam levados para o exílio. Então a gente percebe, para encerrar aqui, eu vou pular algumas coisas. A gente percebe que Josué cumpriu com o papel dele, como um bom líder, como um bom professor. Mas o professor, o líder, ele ensina. Colocar em prática aquilo que foi ensinado cabe a cada um de nós. Israel, infelizmente, foi como uma esposa infiel e se tornou uma prostituta. Eles passaram a adorar outros deuses. Eles não entenderam tudo que Josué havia dito para ele. Lê comigo em Juízes capítulo 2, o verso 10. Leia comigo, eu quero que você leia. Depois nós vamos estudar Juízes. Abra a sua Bíblia aí, no celular, onde for, mas abra a sua Bíblia, Juízes, capítulo 2, verso 10 ao 23. Agora olha aqui para mim, eu vou te explicar o que eu acabei de explicar em tudo que eu falei. O propósito da reunião que Josué fez antes de se despedir do povo, a preocupação maior dele não era consigo mesmo, era qual? Que o povo deveria continuar servindo, adorando e obedecendo ao Senhor. Essa era a preocupação de Josué e foi isso que ele tentou explicar para esse povo no capítulo 23. Ele explicou, aconteceu, verso 28, volte lá no verso 24, no verso 28 de Josué 24. Josué 24, 28. Josué 24, 28. A nação que andou com Josué. Depois Josué se despediu do povo, cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu, tinha 110 anos de idade, e se sepultaram na terra. Verso 31. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobrevieram, e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Ponto. A nação que andou com Josué serviu o Deus de Israel. Veio outra geração. Juízes, capítulo 2, versos 10. Juízes 2, 10. Vamos lá? É um pouco extenso, mas é a consequência de não ter ouvido Josué e a consequência do povo não ter passado para frente o que aprendeu. Verso 10, Juízes 2:10. Depois que toda aquela geração, só uma coisa, vocês que têm celular, a minha tradução é NVI. Se vocês quiserem colocar, vai ser igual, porque às vezes a tradução é diferente, mas a minha é NVI. Bom, vamos lá. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor.
provocando a ira do Senhor, abandonaram e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou os inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa do gemido deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os, recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova, e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele, como o fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Viu a consequência de não se obedecer ao Senhor? Por misericórdia, ensine as pessoas mais novas os caminhos do Senhor. Nós temos que entender que nós fomos chamados para sermos diferentes, e por isso nós não podemos nos sujeitar e não podemos ser como as outras pessoas são. Nós somos diferentes, e a consequência disso, se nós não obedecermos, nós seremos disciplinados. Se nós não ensinarmos, vai vir uma outra geração que não conhece ao Senhor, e por isso a ruína pode vir sobre a nação. Hoje, se você for na Inglaterra, nos países onde grandes reformadores começaram a grande reforma, como Martim Lutero, Charles Spurgeon, esses homens de Deus, onde eles pregaram, muitas das igrejas hoje se tornaram boates, se tornaram hotéis, se tornaram bares. Por quê? Uma geração nasceu que não conhecia os grandes feitos do Senhor, porque a geração passada não ensinou ou ensinou com mau grado. Então, que a próxima geração que vai vir, que é desses meninos que estão aí mais novos, que essa próxima geração, que eles continuem servindo ao Senhor, porque se está difícil para mim e para você que é mais velho, nós estamos passando de difícil, e a minha grande preocupação é com os meus filhos. Os dias que vão suceder, os dias que estão por vir, vão ser dias mais difíceis ainda do que nós estamos vivenciando hoje. Por isso, a orientação que Deus deixa nessa despedida desse grande homem de Deus, tanto para mim quanto para você: sirva ao Senhor, guarde os mandamentos do Senhor, obedeça ao Senhor, ame o Senhor de todo o seu coração, até o último segundo da sua vida, até a última batida do seu coração, até o último ar que entrar nos seus pulmões. Sirva ao Senhor, guarde os mandamentos do Senhor, obedeça ao Senhor, para que quando a morte chegar, e tem morrido muitas pessoas, com a velocidade muito maior do que os dias do passado. Você concorda comigo? Antigamente, para uma pessoa morrer, demorava-se anos. Hoje as pessoas estão falecendo mais rápido. Remédios, comidas, sedentarismo, doenças que outrora não tinha, que hoje tem. As pessoas estão morrendo mais rápido.
Então, quando a morte chegar, assassinato, violência, não é? As pessoas estão morrendo mais rápido. Como pastor, eu quero acabar a carreira, guardar a minha fé e ter no meu coração o sentimento de missão cumprida. Porque o meu papel como pastor não é ficar rico, não é ter bens, não é ter posse. O meu papel como pastor é ensinar você os caminhos do Senhor. E o meu desejo é que você guarde tudo aquilo que tem sido ensinado, não só por mim, mas por outros homens e mulheres de Deus que pregam fielmente a palavra. Então o meu desejo que eu deixo para todos vocês: não se desviem dos caminhos do Senhor. Sejam firmes, porque tem muita coisa aí fora que quer desviar você e a mim dos caminhos do Senhor. E se nós não permanecermos como luz em meio às trevas, nós vamos ceder. Porque é mais fácil viver no pecado do que andar em santidade. Você concorda comigo? O pecado, perdão pelo que eu vou dizer, o pecado ele é bom, humanamente falando, ele é bom para a carne, mas a carne desagrada a Deus. Então, quando eu peco, eu estou em inimizade contra Deus. Então, amados, eu deixo esse desejo meu para você. Se porventura a minha despedida for em breve, for demorada, que lá quando você estiver no meu velório, vai estar gravado isso aí, depois você olha, vai estar lá no YouTube, você vai lembrar disso que eu estou dizendo. Quando a minha morte chegar, eu espero que demore, mas se ela chegar mais cedo do que eu espero, que você chegue lá no meu caixão e diga: esse aí ensinou a verdade, esse foi homem de Deus, esse foi fiel a Deus, esse renunciou à sua própria vida e ensinou a palavra de Deus. Você fazendo isso, para mim, já vai ter missão cumprida. Amém? Apesar dessa missão ser dura e difícil de ser feita, mas foi para isso que o Senhor me chamou. Então, eu espero que você esteja aprendendo a palavra de Deus aqui. Amém? E põe em prática. Tá bom? Para que você, seus filhos, toda geração que vier, sirva o Senhor. E quando Jesus voltar, todos nós possamos encontrar com Ele no céu. Amém? Vamos ficar de pé. Foi? NVI. Isso. Achou? Isso. É nova versão internacional. Isso. NVI. É porque às vezes algumas pessoas têm Bíblias diferentes, né? A maioria é diferente uma da outra. No celular fica fácil. Na Bíblia de papel tem como. Mas qual vai ser a nossa oração hoje? Tanto a minha quanto a sua. Senhor, me ajuda a guardar os seus mandamentos por toda a minha vida. E não deixa eu me desviar, não deixa eu ceder, não deixa eu me amoldar aos padrões desse mundo. Amém? Todos entenderam? Você vai orar comigo, logo aqui baixinho. Amém? Eu estou aqui sem microfone. Nós vamos orar nisso. Deus, me ajuda a guardar os seus mandamentos. Pai, eu oro por mim e pela tua igreja que se reúne hoje. Nós aprendemos a despedida desse grande homem do Senhor que foi Josué, que andou com o Senhor desde o Egito até a chegada na terra prometida, cumpriu com os mandamentos, obedeceu o Senhor, foi forte, foi corajoso. Ó Deus, ele sofreu derrota, mas logo se levanta. Ele enfrenta, Senhor, Jericó, ele enfrenta rios, ele enfrenta, Senhor, o que vinha. Ó Deus, ele viu a fidelidade do Senhor agindo. E quando chega, ó Deus, aos 110 anos de idade, ao findar da sua vida, ele não está preocupado com o seu conforto, ó Deus, da sua aposentadoria, de viver na sua terra, a qual o Senhor tinha dado para ele como herança. A preocupação dele era o povo. Se o povo ia guardar os mandamentos do Senhor, se eles continuariam obedecendo ao Senhor ou não. E essa é a nossa preocupação nesses dias de hoje. Ver o seu povo guardando os seus mandamentos, porque muitos têm caído, muitos têm perecido, os padrões morais e absolutos da sua palavra têm sido deixados de lado, e hoje tudo pode. As pessoas, ó Deus, têm andado segundo os prazeres da carne, e muito daquilo que foi ensinado pelos antepassados, ó Deus, tem caído no esquecimento, e o povo tem perecido.
Nós muitas vezes temos nos esquecido dos grandes feitos do Senhor, e nós temos que ser como Josué, como Paulo, guardar a fé. Nós temos que guardar os mandamentos do Senhor, obedecer ao Senhor até a última batida do nosso coração. Nós temos que caminhar com o Senhor, não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nos ajuda, Pai, nos dê graça, tira a força da nossa fraqueza, para nós obedecermos os seus mandamentos, guardá-los no nosso coração, ensiná-los, ó Deus, às próximas gerações, para que as próximas gerações não insurjam no erro que o livro de Juízes mostra, que nasce uma geração que não conhecia o Senhor. Oh Deus, tem misericórdia da próxima geração, tem misericórdia dessa geração que está nascendo, desses jovens, ó Deus, e adolescentes, ó Deus, que muitos não conhecem o Senhor porque os pais esqueceram o Senhor, porque os pais deixaram o Senhor, os antepassados, ó Deus, ensinaram os pais, mas os pais de hoje não estão ensinando os filhos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, nos ajuda a guardar os seus mandamentos, conforme o salmista diz: a tua palavra guardei, escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ó Deus, traz a memória do Senhor no nosso coração, as suas promessas, os seus mandamentos, porque as boas palavras se cumprem, mas as palavras de disciplina também se cumprirão. E muitos do povo, principalmente o povo do Senhor, só tem pego, Senhor, as palavras de promessa, mas não tem pego as palavras de disciplina. As de promessa se diz um amém, mas as de disciplina se repreende, se, ó Deus, não aceita, como se as disciplinas do Senhor não viessem do Senhor. Oh Deus, ajuda-nos, nos ajuda a guardar os seus mandamentos, nos ajuda a ser fiel ao Senhor até a morte, como Josué foi, porque quando a morte chegar, e ela vai chegar, nós temos que chegar diante do Senhor fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude a guardar os mandamentos do Senhor enquanto tiver ar em meus pulmões. Que o Senhor me ajude a guardar os mandamentos e ensinar fielmente a sua palavra, seja para um, seja para dois, seja para 3, seja para 10, seja para 1000. Não importa a quantidade, o que eu quero é ser fiel ao Senhor, e o Senhor sabe que se depender de mim, na minha fraqueza eu não consigo, mas é pela graça do Senhor que eu clamo nesta noite. Ajuda, Pai, o teu povo, me ajuda a guardar fielmente os seus mandamentos, para que nós não venhamos nos amoldar com os padrões deste mundo. Ser amigos do mundo é inimigo do Senhor. O seu povo precisa andar na santidade, eu preciso andar em santidade. O seu povo precisa, ó Deus, voltar à casa paterna como o filho pródigo voltou. Muitos estão se desviando, Senhor. Aqueles que conheciam e pregavam a sua palavra e amavam a sua palavra, hoje estão nas drogas, na prostituição, nas orgias, nas bebedices da vida. Não creem mais no Senhor, não querem mais congregar, porque não guardaram os mandamentos do Senhor, se esqueceram, e por se esquecer deixaram o Senhor. Deixaram o Senhor, e hoje eles não têm força para voltar, porque não guardaram os mandamentos do Senhor. E que isso não aconteça conosco, Pai. Que isso não aconteça conosco, que a palavra seja a âncora da nossa alma. Em nome de Jesus. Que sejamos fiéis como Josué foi. Sejamos fiéis na prosperidade, na escassez, na alegria, na doença, na saúde. Em nome de Jesus, nos ajuda a ser fiéis ao Senhor. Nos ajuda a guardar os mandamentos do Senhor.
quer nos tirar da sua vontade, quer nos desviar, quer nos fazer desistir. Mas eu oro por mim e por todos os que me ouvem nessa noite. Nos ajuda a ser fiéis ao Senhor. Nos ajuda a guardar a sua palavra. Para que quando a morte chegar e nós encontrarmos com o Senhor, nós possamos ser galardoados pelo Senhor. Eu oro, Pai, por todos os que se desviaram, por todos os que deixaram o Senhor, por todos, ó Deus, que pararam de buscar o Senhor. Eu oro, Deus, por todos que um dia te conheceram e hoje estão desviados dos seus caminhos. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia do seu povo, que um dia teve o nome escrito no livro da vida e ainda continua lá, mas ele não está mais com o Senhor, porque ele esqueceu dos seus mandamentos. Faz ele ouvir a sua voz, meu Deus. Faz ele ouvir a sua voz. Faz ele voltar para o Senhor. Salva, Senhor. Salva essa nação. Tem misericórdia dessa nação. Oh, Deus, que o seu povo se levante, que o seu povo saia da apatia, que o seu povo desperte, Senhor, que o seu povo se lembre das grandes coisas que o Senhor fez por eles. Faz o seu povo se lembrar de onde eles caíram, Senhor. Tua palavra diz: lembra de onde tu caiu, volta lá. Volta lá e começa de novo. Faz o seu povo, Senhor, que caiu, voltar e começar de novo. Lembra o seu povo, Senhor, do que eles perdem por estar longe do Senhor.